Agora nós vamos falar aí sobre saúde pública, né? Especialmente. Especialistas brasileiros alertam para algumas doenças virais transmitidas por mosquitos. São as chamadas arboviroses. Uau! E nas últimas 3 décadas, mais que dobrou o número de doenças catalogadas aí no país. Pelo menos 37 vírus são capazes de provocar doenças em humanos. E nós queremos trazer todas as informações sobre esta realidade para você e nós trouxemos, claro, os melhores convidados que poderíamos ter aqui para levar uma informação segura, bem didática aí na sua casa. Recebemos aqui a bióloga Fernanda Cristina Guilherme e também o infectologista Rodrigo Farnetano. Exato. Isso, muito bom. Fernanda, seja bem-vindo. Rodrigo, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença aqui no nosso Instituto Sejam do Corpo. muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco. Obrigado. Gente, são muitos vírus. 37 vírus capazes de provocar doenças humanas. Fala um pouquinho sobre essa possibilidade desses vírus. Eles ficam ali em moscas, em pernilongos. O que seriam? Onde é que eles se alojam, esses tantos vírus que têm aumentado cada dia mais? Esses vírus, eles precisam de um vetor para carregar eles até a gente, digamos assim. E são os mosquitos que muita gente separa mosquito e pernilongo, mas a verdade é a mesma coisa. É tudo da mesma família? É do mesmo gênero, do mesmo grupo. São espécies diferentes? São espécies diferentes, são vários tipos de espécie. O que hoje está sendo mais comentado é o Aedes aegypti, né, que é o que causa os maiores problemas hoje. Mas esses vírus eles precisam de um vetor, por isso que eles são chamados de arboviroses, porque eles precisam de um vetor artrópode, no caso um mosquito, para poder transmitir a doença para nós, humanos. Quais são os vírus que o Aedes aegypti ele pode transmitir? Nós já sabemos aí que tem o da dengue, o da chikungunya, da zika vírus. Sim. Olha, esses vírus eles são os mais estudados, mais comentados, mas o Aedes ele também é capaz de transmitir a febre amarela. E alguns outros vírus desses 37 que estão surgindo hoje, que já existem estudos que eles podem causar doença na gente, em laboratório o Aedes foi capaz de transmitir esses vírus também. Então, ele pode ser um potencial transmissor de outras tantas doenças, como essas que hoje estão mais famosas, estão mais em evidências, que é a dengue, a chikungunya e a zika. Eu pergunto para você, Rodrigo, como infectologista, o que nós podemos fazer diante desses vetores andando por aí, cheio de vírus? Nós podemos separar em ações coletivas, públicas e individuais. Sim. Individualmente, o uso de repelentes, apesar de que eu vou fazer uma observação aqui, que os repelentes, na bula deles, protege 8 horas, 6 horas, 10 horas, mas estudos têm mostrado que não mais que 2 horas. E você não pode usar repelente a revelia quantas vezes você quiser durante o dia. Há riscos tóxicos de dermatite, já vi casos assim acontecerem. Mas o repelente é uma ação, roupas compridas, cobrindo a maior parte do corpo possível, gola bem fechada, manga comprida, calça, meia, evitar ir para lugares. Isso não é uma recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde, do CDC ou da Anvisa, que não viaje para lugares onde está tendo um maior número de casos, como por exemplo aqui no Brasil, o Nordeste. Mas se você puder evitar ir para esses lugares, é uma outra ação que você pode fazer. Se você for ficar em lugares fechados que tem ar-condicionado ou ventilador, porque isso também inibe um pouco o mosquito, o uso dos repelentes, as telas, né, o Protector, né, não é nome de marca, mas você pôr o repelente para o ambiente. São todas essas medidas que você pode usar. As coletivas é o saneamento público, é a conscientização, é evitar água parada, é cada um cuidar do seu entorno. Se todo mundo cuidar do seu entorno, nós ajudamos os serviços públicos e temos as perspectivas de vacina. Pelo menos para a dengue, já existe uma vacina de laboratório particular que confere uma proteção baixa, mas é uma possibilidade de ser usada em situações de hiperepidemias, como temos vivido. Isso pode evitar internações e mortes. Ano que vem tem uma possibilidade de uma vacina do Butantan,
com uma boa proteção para dengue, mas nós não temos perspectiva ainda de vacina para chikungunya ou para zika, não. Já existe para febre amarela há muito tempo. Agora, Fernanda, você trouxe aqui para a gente aqui alguns mosquitinhos aqui para falar para a gente, né? Mosquitinhos é bom. Mosquito bem carinhoso, os mosquitinhos. Por gentileza, Carol Malta. Aqui, Fernanda, fala para a gente aqui o que você trouxe para o pessoal de casa poder visualizar e até saber como lidar com isso. Sim. Esses 4 vidrinhos aqui, eles são o ciclo de vida do Aedes. Que o primeiro vidrinho são os ovos, que tá até do lado de trás aqui. Deixa eu pegar aqui para ver. Aqui os ovinhos pretinhos aqui na fitinha. Então deixa eu só mostrar aqui na câmera aqui para ficar mais... Aqui, ó, nessa daqui, esses pretinhos aqui são os ovinhos. Os ovinhos deles. Começou por aqui. Aí, ó, aqui o segundo aqui é a larva. Já é a larva. Tá vendo aqui? Onde ele tá tem vários estágios larvários, aí tem um exemplo de um só. Sim. Aí, ó. E o terceiro? O terceiro é a pupa, que é o estágio dele logo antes dele virar adulto, e o quarto vidrinho já é ele adulto. Ele é adulto, aqui, ó. Sim. Não, aqui mesmo fica melhor, assim, ó. E aqui também nesse potinho tem o ele adulto, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Se você quiser abrir, você pode até abrir. Não. Não é melhor, não. Eles estão mortos, não precisa se preocupar, não. Tá tudo morto aqui. Eles estão todos mortos. Ali você de casa pode ver que os mosquitinhos aí, os Aedes aegypti, já estão mortos ali dentro, só foram trazidos aqui para você entender e ver, visualizar como eles são. O Aedes aegypti, ele é um mutante, né? Ele tem uma capacidade de... Todos eles são assim? Tem essa capacidade de levar vários vírus? Olha, o Aedes... Aí você também fala posteriormente. O Aedes, o que acontece com ele é que ele é extremamente bem adaptado a nosso convívio. Então, ele, ao longo dos anos, ele foi se especializando em viver ao nosso redor, em viver nas nossas casas, e os vírus acabam também se especializando em usar ele como vetor, porque isso é uma certa evolução, porque os vírus precisam de um vetor para transportar eles até a gente. Vamos pegar aquele que está conseguindo conviver melhor no meio deles, então vamos usá-lo. É mais ou menos isso, a ideia é mais ou menos essa mesmo, ecologicamente falando. Então, a questão é um mosquito super bem adaptado e um vírus super bem adaptado ao mosquito. Então, é essa que é a questão. Foi um casamento perfeito ali, né? Sim, um casamento perfeito. E ele é um ótimo vetor não só dessas doenças, como de outras também. A Zika, por exemplo, é um vírus que ele é catalogado desde a década de 60. Só que agora ele é um vírus que está causando um problema maior. Então, provavelmente, os vírus são extremamente mutantes, então, provavelmente, pode ser, né, ainda precisa de muito estudo ainda para determinar isso, mas ele pode ter mutado de maneira que ele fique mais agressivo para a espécie humana, né? Essa família dos arbovírus, né, que é até a junção das palavras artrópode borne vírus, por isso que chama arbovírus. Tem várias, não sei se eu posso falar famílias ou ordens. Flavivírus são quando a gente fala de chikungunya, de zika, de dengue e outras possíveis dezenas, provavelmente mais do que 37 vírus, provavelmente mais do que 100 vírus podem infectar o ser humano dessa família, que são transmitidas por mosquitos, e com a característica que parece que eles todos têm alguma predileção para o sistema nervoso central. É comum ter os quadros de dor de cabeça, de encefalite, quadros neurológicos, meningite. Esses vírus, os flavivírus, são arbovírus, eles todos são muito mutantes. São vírus RNA, então dificuldade de tratamento, de desenvolver vacina, e essa capacidade dele ao longo aí de milhares de anos, provavelmente, o que o vírus quer fazer? Quer sobreviver. Então ele encontra um mosquito que também quer sobreviver, que se adaptou inclusive ao ambiente urbano, ele também se adaptou a sobreviver nesse mosquito e se espalhar aqui para os seres humanos. Agora, eles também mudaram os seus hábitos nisso aí, porque agora também tem esses horários de pico, mas também à noite é possível. E outra coisa, quando fala dos membros inferiores, eles também já não estão respeitando muito isso. Aí eu pergunto, por exemplo, para quem está em prédio, que mora em prédio, está alto, e acontece? Essa mudança aí. Literalmente, os mosquitos podem pegar elevador.
Eles sobem pelo elevador, às vezes você não percebe, ele está em cima ali do elevador, em outro ponto ali, pode ir pelas escadas, a gente pode levar eles também. Realmente, se estiver ventando muito e por fora, às vezes é difícil, mas também não é impossível para eles, não. É porque nós já tratamos disso aqui uma outra vez e eu achei importante levantar essa questão, porque muita gente acha que estou tranquilo porque eu moro em tal andar, está muito alto. Tá, não. Não, é possível e a prevenção, o cuidado é real e tem que ser feito. E saúde não é vamos dizer, uma disciplina matemática. Então, realmente, quando a gente fala que tem os picos de ação do mosquito no início da manhã e no final da tarde, isso não é uma regra absoluta. Você pode ser picado pelo Aedes, sim, na madrugada. Como a gente fica com luz acesa nas nossas casas até tarde, o Aedes é um mosquito que gosta de claridade. Então, ele tem mudado o hábito dele por isso. Ele está dentro das nossas casas. Então, a gente fica com luz acesa, é como se estivesse de dia ainda para o mosquito. Então, ele tem mudado também o hábito dele, o horário de ação dele, em decorrência do convívio próximo que ele tem a gente nas nossas casas. Esses bichinhos meu são... Deus do céu. Bom, É muita oração, né? oração, jejum e repelente. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.